Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, é sempre com muita alegria que aqui nos encontramos novamente aos microfones da Rádio Rio de Janeiro e através aqui do programa Luz na Penumbra, realizar essa tarefa, de refletir e aprender com os ensinamentos kardecianos. O trabalho de Kardec é realmente memorável, um homem que está além do seu tempo. Ele não estava, ele está além do seu tempo ainda. O querido José Herculano Pires já dizia na introdução do seu livro, cujo título é Introdução à Filosofia Espírita, ele dizia que é importante que as pessoas que adotam a busca do conhecimento através do Espiritismo possam voltar às suas bases e estudar Kardec. Ele usou um termo da época que era comum e conhecido por todos, dizendo que necessitamos de um Mobral espírita, ou seja, buscar as bases, começar ali Kardec, para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo, tudo que vem a partir, ou que possua o título Espiritismo, possa ter a luz do conhecimento do trabalho de pesquisa de Allan Kardec. Ali é que é a nossa fonte inesgotável, começando ali pelo Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas. Então ali um trabalho de filosofia clássica, onde ele estabeleceu essa norma importantíssima de pergunta e resposta, e a partir daquela obra ali, inicialmente lançada em 18 de abril de 1857, Kardec inicia ali o Espiritismo como doutrina no mundo, porque o Espiritismo enquanto presença espiritual, enquanto fenômeno, enquanto tudo que envolve a relação do homem com o mundo espiritual sempre existiu. Mas o Espiritismo, doutrina organizada, onde foi pesquisar e estudar os fenômenos e dali tirar lições que envolvem a necessidade de um desenvolvimento pedagógico para a partir daí a gente entender melhor a nossa relação com a nossa própria vida, essa tem uma data que marca para nós que esse 18 de abril. Então, a gente procura ler as obras de Kardec, como aqui o Luz na Penumbra realiza com todo o trabalho dele, para que a gente tenha a base fundamental para entender tudo o que está acontecendo e que possui naturalmente o título de Espiritismo. E estamos estudando o livro Obras Póstumas, que é o que me cabe aqui nesse espaço que me foi concedido e permitido, o qual eu agradeço muito essa oportunidade de refletir junto com os amigos ouvintes, porque estamos aprendendo juntos a repisar muitas vezes em pontos que a gente antes não tinha prestado atenção de forma devida e entender o que está acontecendo. Então o assunto que nos move aqui, eu no caso Henrique Parente, sobre as manifestações do perispírito. E nós estávamos no último programa falando sobre o item 15, antes de ir para as manifestações visuais, que será o assunto mais específico de hoje, mas eu gostaria só de retomar o último item, que é esse item 15, para a gente dar prosseguimento, onde Kardec diz o seguinte, amigo ouvinte: as manifestações dos espíritos podem ser espontâneas ou provocadas. Então ela acontece de ambas as circunstâncias. As primeiras, ou seja, as manifestações espontâneas, dão-se inopinadamente, de súbito, e produzem-se muitas vezes em pessoas alheias às ideias espíritas. Isso é uma grande verdade. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com o espiritismo, mas apresenta aí uma manifestação espontânea. E aí ela vai ter que tentar entender como é que funciona esse negócio. Vai buscar a sua maneira. A própria história do Chico Xavier envolve um pouquinho isso aí. Desde menino, muito jovenzinho, e a sua presença na cultura católica, cristã católica, e ali todos ou muitos conhecem o que o Chico passou, não foi fácil.
ele apresentar em si próprio esse corpo de fenômeno e que é incomum eu não diria nem na tradição, mas na prática do dia a dia do grupo cristão católico, como também no grupo cristão evangélico. Mas já não acontece assim no grupo cristão espírita e outros espiritualismos, porque existem muitos e também existem outros cristianismos. Como diz também, lembrando o professor José Herculano Pires, que o cristianismo é uma fonte onde nasce, onde uma doutrina do conhecimento, onde dessa doutrina do conhecimento nasceram as religiões de base cristã. Então, assim como o católico, o evangélico protestante, né, e o espírita e outros partem desse berço aí que é a doutrina cristã. Então, muitas pessoas passam por esse corpo de fenômeno sem que sejam necessariamente espíritas. É isso que ele está mais ou menos trabalhando aqui. Em certos casos, e sob o império de determinadas circunstâncias, as manifestações podem ser provocadas pela vontade, sob a influência de pessoas, para aquele fim dotadas de faculdades especiais. As manifestações espontâneas dão-se em todas as épocas e em todos os países. O meio de provocá-las foi conhecido na antiguidade, mas era privilégio de algumas castas. Isso é importante, hein? Era um privilégio de algumas castas, que não o revelavam senão a raros iniciados, debaixo de condições rigorosas, ocultando ao vulgo, ou seja, ao povo, às pessoas em geral. Para quê? Ele diz aqui, a fim de dominá-lo pelo prestígio de um poder oculto. Então, é o que a gente fala de escolas iniciáticas, que sempre existiram, grupos, onde eles conviviam com o fenômeno e procuraram compreendê-lo da melhor maneira possível. Mas eles não revelavam isso ao grande público. Eles usavam isso de forma mais velada, fechada. E isso gerava o quê? Uma espécie de um empoderamento, usar uma palavra muito comum na atualidade, onde dava a sensação de que somente aquele grupo ali tinha esse poder de usar. E aí isso gerava o quê? Um domínio em relação às outras pessoas. E muitas vezes lá no meio daquelas outras pessoas, em geral, existiam excelentes médiuns, né, à sua época. Isso me faz lembrar uma ocorrência, né, na Bíblia, acho que no livro de Números, lá no chamado Pentateuco Mosaico, né? Números é um dos livros de Moisés, atribuído a Moisés, né? Porque ele não escreveu propriamente livro. Os livros foram compilados lá no cativeiro em Babilônia, séculos depois de Moisés, por o profeta Esdras. Então, voltando aí à questão principal, lá no livro de Números tem a história de Eldade e Medade. Ou seja, eles não faziam parte dos profetas / médiuns. Vamos colocar assim, né? Porque é a mesma coisa. Profeta vem de profetel e a palavra médium vem de medianeiro. Médium, Kardec criou essa palavra, cunhou essa palavra, mas em função da palavra profeta, que tem a mesma raiz, o mesmo significado. Profeta vem de profetel, através de, e médium quer dizer por meio de. Ou seja, um fenômeno acontecia através ou por meio de alguém ou de alguma circunstância. Então existiam lá os profetas de Yahvé. Eram aqueles que tinham a mediunidade em si próprias e que eram utilizadas por Moisés. Faziam parte ali daquele grupo. Então, Eldade e Medade não faziam parte desse grupo. Eles não estavam inscritos ali no grupo. Mas acontece uma circunstância onde eles estavam lá no meio do arraial, onde tinham lá as tendas, que eles eram nômades naquela época, né? Viviam assim em tendas, circulando. E eles montavam ali as tendas e existia um arraial, um centro, né, como se fosse uma praça em comum, onde aconteciam certas revelações, tal, onde iria lá dar recado ao povo. Então Eldade e Medade estavam ali e estavam profetizando, ou seja, estavam mediunizados. E alguém foi lá na tenda de Moisés dizer, olha, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. E aí o Josué, que estava ali presente, junto com Moisés, disse assim, eu vou lá proibi-lo, porque a lei, Moisés, não permitia. Aí o próprio Moisés, ele vira para Josué, quem estava ali, disse assim, não faça isso.
Quem dera, olha o que Moisés diz, hein, o que a minha memória permite dizer aqui. Quem dera todo o povo de Israel profetizasse assim como eles. Ou seja, ali Moisés estava revelando que ele sabia que o que Eldade e Medade estavam falando ao povo vinha realmente da parte de Deus, apesar deles não serem ou estarem inscritos como os profetas oficiais da época. Então aí a gente percebe aí, querido amigo ouvinte, que essa questão do fenômeno mediúnico, ele está presente em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as circunstâncias possíveis, diante desse quadro de apresentação do fenômeno em si, né? Porque não é um privilégio de um grupo de jeito nenhum. A mediunidade existe para dar conta da necessidade do homem compreender a sua verdadeira natureza, a natureza espiritual e a relação com essa sua natureza. E da onde a gente veio, quando a gente encarna no mundo e nasce, né? E para onde a gente volta depois da desencarnação, a chamada morte, o fenômeno da morte na nossa leitura. Mas é uma continuidade, um retorno à pátria espiritual. Então, essas coisas aconteciam e, infelizmente, eram utilizadas no passado por determinados grupos, o conhecimento desse corpo fenomênico, ou fenomenológico, por conta, né, do interesse em manipular o poder. Então eles se sentiam empoderados e mantinham ali a sua situação, né, por vários sentidos, vários motivos, interesses materiais de ordem geral. Mas vamos continuar aqui um pouquinho mais do texto. Então diz Kardec, ele, ou seja, o fenômeno, porém, perpetuou-se através das idades até aos nossos dias, em alguns indivíduos, embora desvirtuado pela superstição ou de mistura com práticas ridículas de magia, que contribuem para desacreditá-lo. Eram germens lançados cá e acolá. Kardec aqui, ele se permite fazer esse tipo de comentário em relação a práticas ridículas de magia, porque muitas vezes, né, o fenômeno realmente é levado a esse tipo de circunstância. Uma coisa que é muito objetiva, muito natural, muito direta, de uma conversa, de uma revelação dada, e as pessoas envolvem isso em meios, né, a práticas, a comportamentos, coisas assim que realmente não tinha necessidade nenhuma e não tem de existir. Né, fazendo coisas, não vou aqui nominar nada, nem escolas nenhuma que existe ainda na atualidade, apenas fazendo jus àquilo que realmente é desnecessário, como se fosse, né, você está desvirtuando realmente aquilo do seu sentido próprio. Kardec aqui não tem meias palavras, fala de forma aberta, e olha que ele é um homem extremamente educado e ponderado na forma de falar. A providência tinha reservado à nossa época, continua Kardec, o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos. Olha que bacana, né? Ou seja, torná-lo público, conhecido por todos, a fim de separar-lhes a liga impura e fazê-los concorrer para o aperfeiçoamento da humanidade, apta para compreendê-los e para tirar-lhes as consequências. E aí fica para nós essa responsabilidade, essa demanda em relação a uma melhor compreensão ou busca dessa compreensão, né, dos fenômenos em si. E agora entrando aqui no outro parágrafo que fala especificamente das manifestações visuais, no item 16 diz Kardec: por sua natureza e no estado normal, o perispírito é invisível e, por este lado, se confunde com a multidão de fluidos que sabemos existir, conquanto não possamos vê-los. Entretanto, pode, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, quer seja por uma espécie de condensação, quer por uma alteração na composição molecular. E a gente sabe que a gente não vê a vontade, né, essa ação, nem a questão do perispírito, salvo algumas pessoas que têm esse
esse potencial mediúnico de percepção de forma ostensiva, mas existem os fenômenos que são provocados por ele. A gente até imagina, assim, fazendo uma simples comparação, onde a gente sente os raios do sol, percebe na nossa pele, no calor, aquilo queimando, e as ações, né, da presença do sol próximo a nós, né, mesmo estando a milhões de anos de luz de distância, a gente percebe a ação dele. No entanto, a gente não vê esses raios, não a olho nu. A gente só percebe. Assim também, muitas das ações vinculadas aí ao perispírito e à sua origem primeira, né, o fluido cósmico ou fluido universal. Continua Kardec aqui. Pode até adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível. Sim, o perispírito pode. Sem deixar a propriedade de voltar instantaneamente ao seu primitivo estado etéreo e invisível. É comparável esse fenômeno ao do vapor, que passa de invisível, tornando-se líquido ou sólido, e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito são dependentes da vontade do espírito e não de causa física exterior, como acontece com o vapor. Quando um espírito se mostra, é porque colocou o perispírito no estado necessário para tornar-se visível. Isso nos casos das manifestações, né, visuais, onde acontece do espírito se permitir, pela sua vontade, e ter em torno uma condição que favoreça esse tipo de circunstância. Eu estava me lembrando aqui, amigo ouvinte, quando a gente vê uns quadros pintados, ou mesmo esculturas bem feitas, de certas figuras, né, certas personalidades vinculadas à religião, quadros de santos, né, como é chamado na Igreja Católica, sempre com uma auréolazinha, né, em torno da sua cabeça. Aquilo simboliza a sua santidade, mas também uma percepção de uma luminosidade incomum. Também me lembro aqui das fotos desenvolvidas pelos pesquisadores soviéticos da época, né? Simeon Kirlian e sua esposa, chamado Fotos Kirlian. E essa fotografia ela faz uma captura, né? Capta ali a emanação de uma energia que existe, que não é do corpo físico propriamente, é denso, né? A parte que a gente chama da carne, né? Mas sim de uma energia que está em torno. Tudo isso aí tem a ver, está ligado à questão do perispírito e da sua percepção através de uma condição construída, no caso aí da pesquisa científica, né, do Simeon Kirlian, e também de algumas pessoas que têm a capacidade de ver, os chamados videntes, e que percebem esse campo de energia que se expande, como já lemos programas atrás aqui, comentamos. Ele vai além do corpo físico, expande-se, entra em contato com os outros e também aumenta e diminui a sua luminosidade. Então, muitos livros mediúnicos que existem aí, através do Chico Xavier e de outros companheiros, falam, né, desse perispírito que se torna mais opaco, mais luminoso, de acordo com a sua elevação espiritual ou com a sua vontade, como aqui o nosso querido Allan Kardec nos chama a atenção. Isso é importante a gente situar-se diante desse quadro, desse momento. Então vamos continuar um pouquinho mais aqui, né? A vontade só nem sempre basta, e é preciso, para que o perispírito passe por aquela modificação, um concurso de circunstâncias independentes dele. É mister, ou seja, é necessário, além disso, que o espírito tenha a permissão de se tornar visível, o que nem sempre lhe é concedido, ou não o é senão em especiais circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. E aqui o Kardec aqui manda a gente recorrer lá ao Livro dos Médiuns, numa página aqui específica para poder falar sobre essa questão, né? Aqui no caso vai ter uma diferença de edição, aqui no meu está página 132. Mas para falar das manifestações também, que lá está sendo comentada, é só a gente buscar.
E aí um adendo aqui interessante, isso da questão da permissão, é porque quando a gente está tratando de assuntos como esses, e falando de realidade, de vida real, diferente dos filmes, a gente percebe que existe sim uma ordem no universo. Tá? Deus que é o Criador de todas as coisas, Ele que governa todo o universo, está presente, como lindamente fala Paulo de Tarso naquele discurso no Areópago, onde ele diz a respeito de Deus, né? Nele vivemos e nele nos movemos. Então, diferente de que muitos pensam, existe um governo. No universo é o Criador que está em toda parte, em todos os momentos. E os seus espíritos puros, como Jesus, estão diretamente ligados a Ele, que favorecem e auxiliam os mundos aos quais eles são responsáveis. Então as coisas acontecem, ou melhor, elas não acontecem sem que Deus o saiba, não. Não funciona assim, não. Então, nos filmes, a gente vê aí, né, nesses filmes de Hollywood, né, que vem aqueles pessoas poderosas, aqueles mutantes, né, ou de outro mundo, ou desse que sofre mutações, ou como o Homem de Ferro aqui desenvolve, através da sua inteligência, grandes tecnologias, se tornam heróis, onde eles fazem o que querem, estão vinculados ao bem, a gente sabe disso, mas fazem o que querem, acontece... Não funciona assim. Existe uma permissão. Na vida real, existe sim. Só vai aparecer, só vai mostrar, só vai ser percebido se houver uma permissão para que isso aconteça. E se aconteceu, é porque Deus permitiu. É semelhante às coisas que acontecem conosco em relação até às nossas dificuldades ou mesmo alegrias do nosso dia a dia. Então existe sim um lastro de liberdade, onde a gente pode ter o livre-arbítrio. Também não somos robôs, estamos presos e engessados, não é assim que Deus age. Mas existe uma ordem, senão realmente a gente destruiria o planeta, destruiria o universo. Então a gente não faz. É como uma criança. O que os seus pais fazem? Eles dão liberdade às crianças? Sim, elas brincam, elas vão para cá, vão para lá, mas estão sempre sob vigilância. A gente vai evitar que aquela criança se machuque. A gente às vezes tapa lá, né, a tomada para não enfiar o dedinho lá, porque ela vai ficar tentada a enfiar o dedinho naquela tomada. E ela não tem ainda juízo perfeito para poder não enfiar o dedinho ali e levar o choque. Dando só um exemplo simples, né, diante do quadro que nos envolve, né, que nos toma. Nós vamos ficar só mais um pouquinho aqui para fechar esse item 16. A outra propriedade do perispírito, diz Kardec, que procede da sua natureza etérea, é a penetrabilidade. A matéria não lhe opõe obstáculo e ele a atravessa, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há fechaduras para os espíritos. Legal, né? Que visitam os prisioneiros reclusos em um cárcere, com a mesma facilidade com que se aproximam de quem está no campo a céu aberto. Não tem. O perispírito, ele penetra em qualquer lugar. O espírito fora do corpo físico, ele vai com seu perispírito, né? Ele pode penetrar aonde ele é permitido, é claro, mas ele pode fazer. Então, isso é muito interessante. A gente não vai ter mais tanto tempo de desenvolver a ideia, mas a gente pode, em outro momento, voltar aqui a essa né, informação e pensar um pouquinho mais a respeito. Tem uma notinha aqui para a gente fechar, do José Herculano Pires, que vamos ler para o amigo ouvinte nesse instante. Então diz aqui nosso querido José Herculano Pires na sua nota: a penetrabilidade da matéria, que no tempo de Kardec era dogmaticamente considerada impossível, já não o é em nossos dias. O avanço da física provou que a densidade da matéria é apenas aparente. Nas pesquisas parapsicológicas, a escola de Heine provou que nenhuma barreira material impede a transmissão do pensamento, o que levou Heine a afirmar que a mente não é física e o pensamento não é gerado pelo cérebro. E ele manda aqui consultar o livro Parapsicologia Hoje e Amanhã, de autoria dele, que é um livro muito interessante.
E é bom lembrar que o Herculano escreveu essa nota, como fez essa revisão, nos anos 70, tá? Que o Herculano ele veio a desencarnar em 1979. Então já nos anos 70 era perfeitamente sabido sobre essas coisas todas e a ciência já veio desvendando pra gente. E falamos de ciência mesmo, da ciência do mundo, né? No corpo de pesquisa da parapsicologia e outras escolas aí desse campo. Não estamos falando nem das pesquisas espíritas mais, mesmo na atualidade. Então, para a gente ver que aquilo que a gente pensa que não pode ser penetrado, na verdade, o pode sim. Mas, querido amigo ouvinte, vamos ficando por aqui e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 27, Pedi e obtereis. Como eu disse a vocês no programa passado, eu considero que esse capítulo esse assunto está colocado realmente onde precisa estar, no final de todo o nosso estudo, relativos a como lidarmos, como entendermos as nossas dificuldades, as nossas agruras, nossas aflições, as suas origens, como temos que fazer, os aconselhamentos do Cristo, o consolo do Cristo, suas parábolas, ensinamentos, tudo. Mas às vezes continuamos no sufoco. Então precisamos de apelar para o último recurso, que é a prece. Vamos pedir ajuda a Deus. E vamos nos basear nisso que Jesus disse aqui. Como está aqui Kardec, em Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz Jesus: seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Gente, isso é Jesus que está falando. Como é que nós vamos não aceitar essa oferta? Então, por isso que eu digo, esse capítulo aqui está colocado como último recurso nosso. Não conseguimos nada ainda, a coisa está difícil, ou houve um contratempo, uma coisa inesperada, e precisamos de ajuda, vamos orar, vamos pedir. Já aprendemos no outro programa a qualidade que tem que ter a prece, né? Como deve fazer a prece, tudo bem. Agora vamos ver se realmente faz efeito a prece, que é o que é eficácia da prece, nos baseando nessas palavras de Jesus. Porque a gente fica assim meio com o pé atrás. Bom, será que é verdade? Tudo que eu pedi eu vou conseguir? Poxa vida, eu canso de pedir muita coisa e não consigo. De alguma coisa que não está batendo. Então, Kardec vai nos explicar. Há pessoas que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Tem sentido esse pensamento, mas ele é estreito, ele não é amplo. Vamos ver isso. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um.
Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Aí é que está a diferença. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los, mas deveria tentar desviar-se do raio. Olha só, um raciocínio simples. As pessoas duvidam da eficácia da prece, porque está tudo encadeado no universo. Então, Deus não pode mexer naquilo que eu estou pedindo, me atender um pedido, porque vai mexer com todo o universo. Então, eles estão propondo um universo estático, não é? Como queriam alguns matemáticos antigos, universo determinista, tudo está determinado. Então, como diz Kardec aqui, se fosse assim, as leis fossem imutáveis de forma que não pudessem mudar o caminho das pessoas, nós seríamos autômatos. A coisa está determinada e vai acontecer, ponto final. Eu não posso fazer nada para alterar. Agora, vejam bem, se eu hoje estou passando uma dificuldade, uma aflição, nós aprendemos aqui que a causa de tudo isso são coisas que eu fiz antes. As causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, essas aflições têm suas causas na minha falta de previsão, do meu comportamento inadequado, que hoje eu admito isso, que estou passando por situações difíceis porque eu fiz coisas no passado que justificam hoje. Eu plantei alguma coisa, estou colhendo. Então, se eu estou colhendo algo que eu plantei, eu tenho como, vendo o que eu estou colhendo, dar ações para modificar essa colheita. Porque se eu fui capaz de fazer algo que modificasse o meu futuro, porque se eu não tivesse feito nada de errado, meu futuro seria diferente. Ou seja, hoje seria diferente. Então, o universo não foi determinista. Quem determinou o que vai acontecer comigo fui eu. Eu que determinei o que vai acontecer. Nesse ponto de determinismo. Porque eu determinei. E se eu determinei que vai acontecer coisa ruim, eu posso determinar agora que não vai mais acontecer coisa ruim, porque eu vou mudar meu comportamento. Então, daqui para frente, meu futuro vai ser diferente. Vai ser diferente, porque eu vou mudar meu comportamento, vou plantar outras coisas. Vou colher o restinho que falta dessa plantação antiga, tudo bem, mas daqui para frente vai ser diferente. Aí se encaixa a lei do universo, como está dizendo Kardec. Se for super determinado e eu não posso fazer nada, como é que fica? Então eu não vou fazer nada, deixa rolar e choro e acabou. Eu não posso fazer nada a modificar, está errado. Mas a inteligência de Deus é tão grande o suficiente para acomodar as coisas de forma que eu modifique a minha trajetória sem prejudicar a trajetória de ninguém. Ainda mais se eu estou pedindo coisas boas para mim, é porque eu estou fazendo por onde. Se eu vou ver aqui, vou obter porque eu faço por onde. Então eu já estou começando a modificar o meu cenário. E quem está em volta de mim vai se beneficiar desse meu cenário novo. Porque eu vou deixar de ser grosseiro, ignorante, malcriado, malvado. Então as pessoas que estão comigo vão deixar de passar por essas coisas causadas por mim. Vão passar a receber minha compreensão, meu amor, minha compaixão. Então muda o cenário para todo mundo. E assim o universo vai melhorando. Vocês acham que o universo hoje, a Terra, o planeta Terra, os habitantes do planeta Terra hoje são iguaizinhos àqueles que estavam na época das cavernas? Na época lá do Abraão, na época dos egípcios, dos romanos, da Idade Média? Não, nós mudamos. Quem é que mudou o cenário? Nós mudamos o cenário para melhor. Então a gente vai mudando e as coisas vão se modificando. Então eu posso pedir a Deus ajuda para mudar as coisas. Buscar e achareis, eu vou fazer a minha parte. Vou pedir a Deus ajuda, mas vou fazer a minha parte. Que cada caso é um caso. Eu vou ver, para obter isso, preciso de um emprego. Estou precisando de emprego, estou desempregado. Vou pedir a Deus para me arrumar um emprego. Agora eu vou ficar sentado aqui em casa, vendo televisão, esperando alguém tocar para mim? Ou eu vou correr atrás, distribuir currículo, falar com os amigos, procurar no jornal, procurar na internet? Eu vou correr atrás, fazer a minha parte.
Então eu estou modificando o meu cenário. É assim que funciona. Então essa desculpa, cara, não, a prece não tem eficiência porque Deus já sabe tudo, não vai... Não, você está determinado, nada disso. Não é bem assim. Isso é Kardec. Deus não deu a razão ao homem, a inteligência, para que não se utilizasse. Se Deus nos deu a razão e nos deu a inteligência, é para nós usarmos. A vontade para não querer, Deus não deu, vamos dizer assim, vamos repetir, Deus não deu a razão ao homem e a inteligência para que ele não a utilizasse. Se ele deu a razão e a inteligência, é para que a gente utilize. Deus não deu a vontade ao homem para ele não querer as coisas. E deu vontade é porque eu tenho direito de querer. E não deu a minha capacidade de ser ativo, de mexer, de fazer, se quisesse que eu ficasse parado. Não, se Deus me deu a inteligência, me deu a vontade, os desejos e me deu a capacidade de agir, é porque quer que eu faça isso. Quer que eu acha? Que eu tenha vontade, que eu use a minha inteligência para isso. Senão, a pedra, eu seria igual uma pedra. A pedra não pede, não age, não faz nada. Eu não sou uma pedra, gente. Como o homem é livre para agir num sentido ou em outro, veja bem, nós podemos agir no sentido por um lado ou por outro sentido. Seus atos acarretam a ele e às demais pessoas consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Ou seja, então, se eu tenho capacidade de agir num sentido ou no outro, eu, nesses meus atos, vou fazer com que ocorram para mim ou para as pessoas que estão me subordinadas a mim as consequências dessa minha escolha, por um lado ou para o outro. Há, portanto, por iniciativa do homem, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Então, essas minhas ações não vão interferir no universo como um todo. Faz parte esse movimento, essas ondas, que são, sei lá, aqui na Terra são bilhões de almas. No universo nem tem número para contar isso. E estão agindo e tudo encaixado. É como o Kardec disse, se eu atrasar o relógio 5 minutos, não quer dizer que o mecanismo do relógio não está funcionando, está funcionando. Se eu adiantar ou atrasar, o mecanismo continua funcionando. Deus pode, pois, consentir com certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Exatamente, eu tenho capacidade de mudar o meu destino. Faz parte da lei universal a minha capacidade, a minha evolução. Senão não haveria evolução. Só haveria o princípio material, não existiria o princípio espiritual. Que quem evolui é o princípio inteligente, o princípio espiritual. O material, o fundo cósmico universal, ele não evolui. Ele é sempre inerte. Ele é um instrumento da evolução do espírito. Então ele está, vamos dizer assim, sob a ação do espírito. Então já é previsto no universo essa ação dos espíritos com a parte material. Então não vai alterar, está previsto isso. Está previsto. Então eu tenho que cuidar do meu destino. Se eu ajo em função do bem, eu vou colher coisas do bem. E se eu agir no passado para o mal e estou colhendo coisas de mal hoje, eu posso a partir de agora agir para o bem e ir modificando. Pode não ser de forma abrupta, de repente, passei a tomar vergonha, agora não acontece. Não, eu tenho um patrasmente todo para resolver ainda. Pode diminuir, com certeza. Porque eu comecei a botar saldo na minha conta. Antes eu só estava tirando, minha conta estava no vermelho. E de repente o banco falou, Antônio, não dá mais para te emprestar, você está no super vermelho aqui. Você tem que botar algum. Aí, opa, então tudo bem, vou parar de fazer lambança e vou começar a botar virtudes. Tijolinhos lá para cima. Estou botando virtudes aqui. Estou botando um dinheirinho na minha... Então meu saldo já começa a diminuir o negativo. Até que um dia ele zera e depois vira positivo.
Mas eu parei de caminhar para trás. Então, agora eu vou passar para frente. Cabe a mim isso. E para isso eu peço ajuda a Deus, faço uma prece pedindo ajuda. Que a coisa está difícil, está atrapalhando o meu desejo de melhorar. As minhas dores estão tão grandes que me tiram de sério, eu não consigo nem agir conforme eu gostaria de agir. Então eu peço ajuda, é essa que é a prece. Então se eu pedir a Deus ajuda para isso, eu vou conseguir ajuda. Seria ilógico concluir dessa máxima: seja o que for que pensais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então nós não podemos achar que é porque Jesus disse isso que basta pedir que vai obter assim diretamente. Há condições, assim como há condições para fazer a prece, há condições para a eficácia da prece. Para eu obter, vai ter algumas condicionantes. Jesus, por de forma geral, pode, tudo o que pedirdes será atendido. Agora o detalhamento: há condições, porque nós não somos iguais, todos os espíritos são diferentes uns dos outros. Então alguns vão obter com uma certa facilidade, outros com mais dificuldade, outros não vão obter. Por quê? Qual é a diferença? É cada um. Se deixar por conta de uma pessoa do mal, ela pode pedir coisas do mal e Deus vai atender? Porque diz que atendia tudo, eu quero que o inimigo meu lá quebre a perna. Deus não pode atender um pedido desse tipo. Então, vamos com calma. Tem a qualidade da prece e tem a qualidade que você pede. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem em geral só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, porque o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma pequena operação que lhe trará a cura. Isso é importante, fazendo essa comparação com o pai. O pai quer atender todos os pedidos do filho, todo pai quer atender tudo que o filho pede, criança, mas o pai põe certas condições. Pai, eu quero isso, quero ganhar esse presente no aniversário, quero isso, quero aquilo. Tudo bem, filho, você vai ganhar. Agora, vamos ver as condições para você ganhar. Primeiro, você já tem, é seu aniversário, tudo bem. Segundo, você é meu filho, eu quero o seu bem, quero te atender. Mas, como é que você está agindo em casa? Seu comportamento. Como é que você está agindo na escola? Suas notas. Sua mãe vai ser aqui a testemunha, ela vai dizer para mim como você está agindo em casa. Com ela, com as suas irmãs, seus irmãos. Sua professora vai me dizer pelo seu boletim como é que está o seu... Então, vai depender disso. Então você tem que primeiro fazer por onde para merecer o atendimento. Às vezes há coisas também que mesmo que você esteja fazendo por onde, são coisas inadequadas ainda para o seu momento, para a sua idade. Eu não posso dar a você, dizer assim, um canivete suíço, com 50 tipos de lâminas diferentes. Eu não posso, você tem uma criança de 5, 6 anos, não posso dar isso a você. Espera você crescer, você pode entrar até para o escotismo e tal, vamos te dar o canivete, mas você vai ter que já ter mais discernimento. Então o momento ainda não é adequado, porque esse pedido seu pode lhe causar problemas. É preciso esperar, e assim Deus age conosco também. Primeiro ver o merecimento. Não, merece, Antônio, mas o que você está pedindo não é o momento ainda, isso pode atrapalhar. Você está pedindo para ganhar a Mega Sena, mas se você ganhar a Mega Sena agora, de repente você vai botar os pés pelas mãos. Você não está preparado para lidar com tanto dinheiro. Você primeiro tem que entender, passar umas dificuldades monetárias para você entender o valor do dinheiro. Saber que tem que poupar, tem que economizar, tem que saber gastar. Se de repente manda um caminhão de dinheiro, você não vai aprender isso. E é importante que você aprenda. Então não é hora ainda. Deus não está negando a você, está dizendo que não é o momento. Então é preciso que você, da mesma maneira, o pai diz, bota o filho, pai, eu quero isso. Não, se aprontou, vai ficar de castigo um pouco. Mas eu quero sair do castigo. Não, você vai ficar no castigo, porque o castigo é importante para aprender a lição. Então, às vezes, nós estamos passando um problema de saúde, ou lá o que seja, e nós pedimos uma cura imediata, às vezes não é, como diz aqui.
O homem em geral só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião, desde que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, a mesma coisa o pai, não, você vai ficar no castigo porque é importante você aprender a lição de que não pode fazer isso. É bom para o futuro. Passa aí uns momentinhos sentado aí para aprender, para não repetir isso. Então, é participar do ensinamento. Então, não está negando a máxima do Cristo. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e vos será concedido o que pedis. Com certeza vai atender. Mas não pode ser assim. No máximo, como se diz lá na Espanha. O que Deus considera ao homem, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também ele considerará os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará com que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem nada fazer da sua parte. O que eu falei, eu tenho que fazer a minha parte, correr atrás do emprego para poder pedir a Deus e ser atendido. Eu não posso, tenho que fazer o que cabe a mim. Eu quero cura, eu tenho que cumprir tudo o que o médico mandou. A minha parte é cumprir, tomar os remédios direitinho. Aí peço a Deus a cura rápida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Tomemos o exemplo: um homem que está perdido no deserto sofre sede terrível, sente-se desfalecer, cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Entretanto, um espírito bom lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Então, por um movimento maquinal, reunindo todas as suas forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem, dirá: que boa ideia eu tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. Ele tem que agradecer, ele pediu a Deus, ele tem que agradecer essa coragem, esse discernimento, essa escolha, a resposta de Deus para ele. Mas dirão que porque o espírito bom não lhe diz claramente, segue esse caminho no qual no fim encontrarás aquilo que necessitas, porque não lhe foi mostrado o caminho para guiá-lo e sustentá-lo do seu desfalecimento. As pessoas querem que apareça o Espírito Santo e diga: não, é aqui, vá por ali, siga. É o orgulho que nós temos, porque eu disse, temos que ter humildade para pedir. Saber que Deus não vai mandar um anjo para nos ajudar. Vai haver a inspiração mandada até por um anjo, por um espírito bom. Vai nos inspirar a solução do problema. Pegar o nosso esforço, a nossa inteligência e vai olhando, vai por ali, olha, segue. Inspirar. Não é preciso aparecer. O nosso orgulho, nossa vaidade é que exige isso. Por isso que eu digo, é preciso, para conseguir o resultado da prece, humildade acima de tudo. Desta maneira, o espírito bom o teria convencido da intervenção da providência. Em primeiro lugar, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Isso é importantíssimo. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que o homem deposita nele e a submissão dele à sua vontade. E a dúvida é para nós termos certeza, buscar uma certeza, confiança. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantá-la. Se não vê ninguém, faz esforço e ergue-se sozinha. É isso aí, gente. Ficará sentado esperando ajuda. Não pode, tem que pedir ajuda e fazer a sua parte. Que aí ajuda bem. Se o anjo que o acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Fiando-se no seu companheiro, nem mesmo teria precisado pensar. Foi por isso que o anjo só lhe deu a conhecer ao regressarem. É preciso que nós leamos lá essa parte do Antigo Testamento que conta a história de Tobias. Ele pediu ajuda para socorrer o pai, e no caminho ele foi ajudado pelo anjo, mas o anjo não se identificou. Ele achou que estava fazendo tudo por conta própria. Só quando terminou tudo, quando ele voltou, que o anjo se apresentou e disse que tinha ajudado.
Mas se o anjo tivesse dito, vai comigo, vou te ajudar, ele ia esmorecer, ele ia relaxar, não, o anjo está me ajudando, vida que segue, não. Ele foi tentar resolver. No final é que o anjo disse, eu te ajudei, viu? É assim que tem que ser nós. Nós vamos pedir ajuda ao anjo, pedir ajuda a Deus. Mas vamos tentar fazer, e vamos que vamos. Mas no final, se houver uma informação de que fomos ajudados, vamos agradecer mais. Mas mesmo que não venha essa informação, vamos agradecer a si mesmo, que com certeza sozinhos nós não teríamos capacidade de sair do problema. Saímos porque Deus atendeu a nossa prece. Como disse Jesus, vos será concedido o que pedirdes. Vamos pedir então para todos nós hoje uma boa noite, uma noite abençoada, que possamos todos repousar em paz, muita saúde e harmonia. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.